Ei, pessoal, tudo jóia? Vamos hoje falar um pouquinho sobre clareamento dental, a técnica exógena. A gente está caminhando para finalizar o nosso conteúdo cronograma, tá bom? Eu sei que essa é uma das aulas mais esperadas por vocês sobre clareamento, então eu vou tentar trazer o máximo de detalhes sobre esse conteúdo. Esse é um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito minucioso, vamos dizer assim, e que atualmente ele ainda está ainda mais ainda, é, vamos dizer assim, rico de conhecimentos. Por quê? Quando se começou o clareamento, lá na década de 80, nós podemos dizer que o clareamento ainda era muito empírico, ainda não tinha muito conhecimento científico dele. A gente conhecia mais através das informações dadas pelo próprio fabricante. Hoje não. Hoje as grandes faculdades, os laboratórios das grandes faculdades já tiveram tempo para estudar, para ter acompanhamentos clínicos dos resultados e para a gente chegar em dados baseados nessa ciência, né? Nesses embasamentos científicos. Então é uma aula que vai ter hora até que eu vou dar até uma conferida aqui em alguns tópicos que eu anotei para não passar despercebidos para vocês, para que vocês possam ter o máximo de conhecimento. Uma coisa que eu aconselho, quem não pegou, dá uma pausa aí e busca o manual, tá? Para vocês poderem completar aquilo que não está lá, para vocês acompanharem melhor a aula. Eu aconselho vocês estarem com o manual. Então vamos começar a falar de clareamento e vamos imaginar uma situação aqui que acontece muito no dia a dia de clínica do nosso consultório. O paciente chega para você e fala que quer clarear os dentes. Não estou satisfeito com a cor dos meus dentes e eu quero fazer um clareamento. E às vezes ele te fala assim: eu preciso clarear meus dentes porque eu bebo muito café, eu tomo muita Coca-Cola, eu gosto muito de vinho, ou porque eu fumo. Ele relata para você isso. Ele chega dando uma justificativa porque ele acha que os dentes dele são amarelos. E geralmente ele relaciona isso ao tipo de hábitos dele. Então aí a gente vai começar conversando com vocês qual que deve ser a minha primeira atitude nessa primeira consulta com esse paciente. Porque a gente tem que lidar com as expectativas desse paciente que quer esse sorriso não mais amarelo, tá? E a gente tem que ter, nesse momento de primeira consulta, já alguns esclarecimentos para ele. Porque, gente, nossos dentes, eles possuem dois tipos de manchas. Manchas extrínsecas. O que são manchas extrínsecas? São manchas que estão do lado externo dos meus dentes, que estão aderidas, que estão geralmente relacionadas, sim, com o meu tipo de hábito. São manchas vindas de quê? De corantes, de pigmentações de uma dieta específica. A pessoa toma muito suco de uva, come muito ketchup, ou alguns medicamentos, ou porque a pessoa tem o hábito de fumar. Existem bactérias que são chamadas de cromogênicas, que elas causam essas alterações, essas manchas sobre a superfície do dente. E essas manchas, elas são removidas não por clareamento, elas são removidas através de uma higienização, que às vezes, se tivesse acontecido em casa de forma eficiente, não estaria tão gritante, não estaria de forma tão aflorada, tão evidente. E algumas, sim, precisam ser complementadas, feitas através de uma profilaxia no consultório. Então, eu vou sentar esse paciente na minha cadeira, já na minha primeira consulta, e vou fazer esse primeiro exame para eu identificar, para eu reconhecer que manchas são essas que estão incomodando o paciente. São manchas extrínsecas? São manchas que estão vindas de um tipo, de um hábito que o paciente possui? Ou não? São manchas, sim, intrínsecas, que estão é, localizadas no íntimo, no interior da estrutura dental.
A primeira coisa que eu vou fazer na minha primeira consulta é identificar esse tipo de mancha dele. Beleza? Essa mancha que está lá no íntimo da estrutura dental dele, ela pode estar associada a vários fatores, que pode ser pré ou pós-eruptivos. Pode ter acontecido antes da erupção do dente ou após. Então, beleza? Então, a gente já começou falando desse primeiro ponto, que é de identificar que tipo de mancha o paciente tem no dente dele. São manchas extrínsecas ou são manchas extrínsecas. Essas manchas aqui, gente, devem vir associadas também a uma consulta de orientação ao paciente quanto à higiene dele. Às vezes esse paciente ele precisa ser orientado que não está fazendo uma higienização correta. Não é só porque ele tem uma ingestão, uma dieta rica em alimentos que pigmentam, é porque ele também não está fazendo uma higienização adequada. Então, eu vou ensinar esse paciente a escovar dente direito, eu vou ensinar ele a usar fio dental. Isso tudo faz parte da minha consulta. Joia, uma boa orientação. Então, gente, as manchas extrínsecas, essas aqui, ó, são características geralmente de fumantes. Aqui, outra coisa que eu vou observar nessa primeira consulta, que é muito importante. Às vezes tem restaurações mal adaptadas, com excesso, que fica o quê? Pigmento aderido nelas, ó. Eu tenho que mostrar isso para o meu paciente, porque ele tem que saber, vai fazer o clareamento? Vai, mas essas restaurações depois vão ter que ser trocadas. Elas vão estar incluídas o quê? Num plano de tratamento. É muito desagradável você apresentar um orçamento para um paciente na primeira consulta e no decorrer do tratamento você evidenciar coisas que passaram despercebidas na primeira consulta e você agregar mais valores a essa consulta. Pode dar a ele um mal entendido, ele achar que você está agindo de má fé. Então, gente, um bom exame clínico para ver se tem trincas nos dentes, se tem restaurações com falhas, para mostrar para ele o porquê que essas restaurações que tem essas manchas. Não é só porque ele tem uma alimentação pigmentada, é porque tem falhas em algumas restaurações que estão na boca dele e que aderiram essas pigmentações e que fez ficar evidente, tá bom? Então, o paciente precisa saber disso, ele precisa ser orientado já na primeira consulta. Então, com isso tudo que eu falei para vocês, nós vamos concluir 3 coisas logo de início. Clareamento não é para remover manchas extrínsecas. Manchas extrínsecas eu removo com profilaxia, com limpeza ou com troca de restaurações. Tá joia? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para mim é isso, que eu vou remover manchas extrínsecas com profilaxia, com limpeza ou com troca de restaurações, se eu evidenciar que é isso aqui, ó. São restaurações trincadas, em excesso, que teve acúmulo de corantes. Então, já vou explicar isso para o paciente na primeira consulta. Clareamento é para remover manchas intrínsecas, que estão no interior da estrutura do dente. Tá joia? Então, clareamento é o quê? Vamos dar algumas definições para ele. Ela é uma alternativa conservadora. Por que ela é conservadora? Porque ela não desgasta o dente. Ela não é igual uma faceta, igual uma laminado em que eu vou fazer um preparo, um desgaste para remover manchas. Então, ela é uma alternativa conservadora em dentes escurecidos ou manchados no lugar de restaurações estéticas. Isso faz dela também um tratamento mais econômico, né? Financeiramente mais viável. Ela pode ser feita tanto em dentes vitais, através do clareamento exógeno ou da microabrasão, e ela pode ser feita também em dentes não vitais, ou seja, dentes tratados endodonticamente, através do clareamento exógeno. Aqui na nossa disciplina de dentística, nós vamos ver o clareamento exógeno e a microabrasão. O clareamento endógeno vocês vão aprender na disciplina de endodontia. Uma outra coisa que tem que ficar claro para a gente: clareamento é um tratamento cosmético. O que isso quer dizer para mim? O que isso me alerta? Ele deve ser feito em uma boca saudável. Uma boca que não tem mais cárie,
uma boca periodontal ok. Então, eu faço clareamento quando todos esses fatores já foram observados, já foram tratados, tá joia? E eu tenho que saber que lidar com as expectativas, porque dente, cada um tem uma resposta ao clareamento. Aí seu paciente chega lá na primeira consulta e fala para você: eu quero clarear meu dente porque eu tomo muito café, e você clareou o dente do meu primo e o dente dele ficou branquinho. Eu quero ficar com o meu dente igual o do meu primo. Aí você vai explicar para ele que o seu dente vai clarear, nós vamos clarear, mas que eu não posso te dar essa garantia que o seu dente vai ficar igual o do seu primo. Você pode, gente, até brincar com ele. Dando um exemplo. Se uma pessoa de uma pele igual a minha, mais morena, ficar no sol 2 horas, junto com uma pessoa branquinha, nós vamos ter a mesma resposta de bronzeamento? Não, porque isso tudo tem a ver com fatores genéticos. Eu posso me bronzear e talvez a outra pessoa vai ficar vermelha. Então, assim é o clareamento. Você não pode garantir que as duas pessoas vão ter a mesma resposta. Então, isso tudo, gente, nós vamos conversar o quê? Na primeira consulta, tá bom? Para poder já gerar ao meu cliente esse entendimento de que a expectativa dele tem que ser em relação ao dente dele. Vai clarear? Vai. Mas você não pode ficar comparando com o da outra pessoa, porque cada um tem uma resposta. Então, concluindo, ó, clareamento não é matemática, onde que 2 mais 2 vai ser sempre 4. Nenhuma pessoa pode clarear de uma forma mais evidente, em outra menos, devido à resposta do organismo. Clareamento sempre é cosmético, ou seja, ele é feito em boca saudável, restaurações ok, sem cárie, periodonto ok, tudo maravilhoso. Tá joia? Isso. Então, agora vamos partir, vamos falar um pouquinho da nossa primeira consulta. Eu quero ainda continuar falando dessa primeira consulta com vocês. Por quê? Para eu ter um clareamento de sucesso, um clareamento em que eu fique feliz, satisfeita com ele, o meu cliente também saia satisfeito, eu preciso ter isso aqui, gente, ó, que chama planejamento. E esse planejamento começa no primeiro dia, através da anamnese, da conversa com o meu cliente, para eu colher dados dele que vão ser relevantes no decorrer do clareamento, e começa com o meu exame clínico. Então, eu vou fazer um minucioso exame clínico da boca do meu paciente, para eu descobrir isso que eu já falei para vocês, se tem trincas nesses dentes, se tem restaurações que vão precisar ser trocadas, não só por causa da estética, porque o dente clareia, mas a resina não. Mas às vezes eu vou achar lá atrás resinas que talvez não precisavam ser trocadas por causa da alteração de cor, mas vão precisar ser trocadas porque estavam com falha, com deficiência. Tá bom? Então eu vou fazer um exame clínico detalhado, minucioso, procurando esses detalhes e também procurando áreas de retrações. E outra coisa também que eu tenho que procurar, se esse paciente tem manchas nesse dente, porque os nossos dentes não são monocromáticos. Às vezes a cervical é mais amarelada, ou às vezes esse paciente possui algumas manchas nesses dentes, que são manchas intrínsecas, manchas de malformações, hipoplasias ou manchas vindas de uso de medicamentos como tetraciclina. Então, isso tudo, gente, eu tenho que ver na primeira consulta, porque esses pontos de manchas diferentes, eles vão ter respostas diferentes ao clareamento. Então, isso tudo que eu estou falando com vocês é para lidar com a expectativa do tratamento do paciente. Então, eu já tenho que orientar ele na primeira consulta, não é depois que ele já fez 1 ou 2 sessões de clareamento e ele observar assim, mas a cor do meu dente não está uniforme. Tem pontos que estão mais amarelados, pontos clareados. Por que foi? Aí você vai ter que, aí que você vai falar para ele, no exame clínico observei que você tem manchamentos intrínsecos. Não, você já vai observar isso na primeira consulta. Porque essas manchas, às vezes, quando você clareia o dente, ela fica mais exacerbada, ela fica mais evidente. Faz, às vezes, visualmente, esteticamente, nem ficar tão bonito.
Então, a gente vai ter que avisar isso para ele, porque às vezes esse clareamento vai ser associado a outro tratamento, ou um tratamento restaurativo junto, ou uma microabrasão. Então, isso tudo ele já tem que saber na primeira consulta. Nós não vamos conseguir clarear o seu dente só com o produto do clareamento. Nós vamos associar junto depois uma restauração, ou vamos associar junto uma microabrasão, porque seu dente tem alguns pontos de manchas mais exacerbadas, mais evidentes. Então, o paciente já tem que saber isso tudo na primeira semana. Outra coisa que, vamos dizer que é o maior medo do dentista ao fazer o clareamento é a sensibilidade que o paciente às vezes reclama ter. E às vezes esse cliente começa a ter muita sensibilidade durante o processo do clareamento por causa de uma etapa que eu pulei lá na primeira consulta. Que na hora de fazer esse exame clínico, eu não observei que ele tinha áreas de exposições de dentina, ele tinha trincas em que fazia com que iria ficar mais fácil ele ter essa sensibilidade depois. Ou seja, a sensibilidade não surgiu por causa do clareamento. A sensibilidade ela já estava ali presente e ela apenas foi exacerbada a partir do clareamento. Então, se eu observar isso aqui, eu vou sanar esse problema antes para que ele não surja durante o clareamento e seja um desconforto para o meu cliente que me impeça de prosseguir com o clareamento. Porque ele fica tão incomodado que ele pensa, não, eu não sou feito para fazer clareamento. Eu estou sentindo muita dor, muita sensibilidade, só de falar um arzinho que entra incomoda. Então, através de um exame clínico minucioso, eu vou procurar se eu tenho nesse dente algumas áreas de permeabilidade que pode surgir sensibilidade durante o clareamento. E como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou fazer jogando arzinho nos dentes dos meus pacientes para observar a reação dele. Se eu jogar um arzinho numa área de região cervical em que ele vai, ai, doeu. Ou ele mesmo te conta, nossa, tem lugares em meus dentes que eu sinto mais sensibilidade. Você vai só conferir com esse arzinho. Olha como é que é simples de fazer. Gente, é uma coisa simples e que te tira uma dor de cabeça lá na frente. O paciente ligando, chateado, ninguém quer sentir dor, gente. E essa dor de sensibilidade, ela incomoda, ela irrita. Ninguém suporta ficar com ela. Então, você já descobre aqui, no exame clínico, jogando arzinho dente por dente, nessas regiões cervicais, vendo se tem áreas de permeabilidade. Dente por dente, observando para ver se tem trincas. E se tiver, que bom que eu descobri. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver elas. Eu vou tratá-las antes de começar. E como que eu trato elas? Eu tenho duas opções. Se é uma área não estética, área cervical não estética, eu posso colocar em ionômero, não tem problema. Se é uma área estética, eu vou vedar, gente, com adesivo dentinário mesmo. Como adesivo que a gente usa para fazer resina. Eu vou vedar, eu vou tampar todas essas trincas, todas essas áreas de lesões cervicais antes de iniciar o clareamento. Isso vai dar um conforto maravilhoso para o meu cliente quando ele fizer o clareamento. Porque se ele vier a ter sensibilidade, eu tenho certeza que elas não estão vindo dessas trincas ou dessas áreas que ficaram descobertas. Porque eu já fiz isso lá. Então é muito raro aparecer sensibilidade durante o tratamento dele. Ele vai fazer um clareamento tranquilo, feliz. Ele não vai ter desconforto, ele vai ter só alegria de ver o dente clareado. E você também não vai ter aquele incômodo, aquela chateação que você fica triste quando o seu paciente liga falando, não estou aguentando fazer clareamento. Então, às vezes, a sensibilidade veio por uma não observância correta no momento do exame clínico. Então, nós vamos lembrar de jogar arzinho em todos os dentes, tá? Se teve sensibilidade, nós vamos bloquear, nós vamos tampar essas áreas de permeabilidade. Outra coisa que nós vamos fazer, gente, eu vou fazer esse registro dessa cor com foto. Eu não vou só anotar na agenda do meu cliente a cor que o dente dele estava, não. Eu vou fazer uma foto do dente, de preferência com a escala de cor do lado, porque a memória do meu paciente pode ser falha. Ele pode esquecer
depois que ele clareou, ele pode olhar no espelho e falar assim: "Ué, mas tá da mesma cor que meu dente era". Aí quando você mostra uma foto para ele antes e depois, ele vê. Isso é para verificação. Então eu não posso esquecer. Eu vou fazer esse registro em foto, de preferência com a escala de cor do lado. Eu vou anotar na ficha, vou, mas eu vou também registrar e deixar isso lá armazenado na ficha, lá no computador, na ficha clínica, no meu computador desse cliente, tá bom? Uma foto. E essa foto, gente, só já para falar que vai que eu esqueça, ela deve ser antes do início do clareamento, durante, nas sessões intermediárias e no final, para que esse registro fique bem feito, para que eu veja com qualidade a evolução desse clareamento. E outro truquezinho que a gente tem, gente, para usar, eu não falei aqui para vocês que na hora desse exame clínico eu tenho que procurar se o paciente tem algumas manchas intrínsecas. Eu posso usar a transluminação, que é jogar esse feixe de luz no meu aparelho LED nos dentes dos meus pacientes e procurar se tem áreas em que algumas manchas vão surgir. A luz, ela não atravessa bem nos locais em que tem manchas mais evidentes. Então, olha aqui, ó, elas surgem, a luz não atravessa, e aí eu vejo e já aviso o paciente que ele tem manchas e anoto também na ficha dele, desenho e anoto. Joia? E quais são esses tipos de manchas? Que manchas podem ser essas intrínsecas que vão surgir? Vamos fazer uma revisão aqui rapidinho dessas manchas, apesar que eu sei que vocês já tiveram aulas sobre isso, né, com a professora Ayla, mas vamos falar um pouquinho. São manchas o quê? Manchas intrínsecas são o quê? São manchas internas, né, na estrutura dental, que vai alterar a cor do dente e ela pode ser pré ou pós-eruptiva. As pós-eruptivas normalmente são o quê? Traumas, paciente que caiu, bateu com a boca no chão, ou tomou uma pancada na boca. Pode ser hemorragia pulpar, né? Um paciente teve uma hemorragia pulpar, que teve extravasamento de sangue, e aí esse sangue ficou preso ali e manchou esse dente, escureceu. Pode ser necrose, que aí com o rompimento que teve da hemoglobina ficou aquela pigmentação. São dentes que geralmente já são tratados, né, endodonticamente, e ficaram escurecidos porque foi um dente que antes teve necrose, ele fica aquele dente meio acinzentado. Ou provindo de pigmentação liberada o quê? Por tratamentos endodônticos ou materiais restauradores, ou o próprio envelhecimento fisiológico do dente fez ele se tornar mais escurecidos. Então, essas são as manchas pós-eruptivas. E pré-eruptivas, gente, são aquelas das más formações que ocorreram, né? Que pode ser o quê? Uma amelogênese imperfeita, uma dentinogênese, uma icterícia severa, ou o que? O uso pela mãe na gestação por uma medicação que causou manchas, tetraciclina, ou mesmo a ingestão de flúor. Por que a gente preocupa com criança com pasta fluoretada, que ela já esteja sabendo cuspir? Ou então o odontopediatra orienta o mínimo possível, porque essa ingestão exagerada de flúor pode causar manchas, né, nos nossos dentes, manchas intrínsecas. Então aqui, ó, a gente tem vários tipos de manchamentos que podem acontecer, que são manchas intrínsecas. Essas sim serão clareadas através do clareamento. Só que essas manchas, gente, dependendo do grau dela, dependendo da profundidade dela, ela tem uma resposta melhor ou não tão eficiente ao meu clareamento. Então, isso tudo eu tenho que descobrir na hora do exame clínico, porque aí é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou avisar o meu paciente se esse clareamento vai ter que ser associado a um outro tipo de tratamento estético para o resultado ficar satisfatório, que ele fique feliz. E não é que exacerbe mais ainda essa mancha, que ele sorria e fala: nossa, piorou, agora eu só vejo as manchas. Aí não pode, então a gente já tem que saber, né? Então, manchas marrom de fluorose, elas geralmente respondem bem ao clareamento. Mas se houver mancha branca profunda ou a cavitação, ela tem que ser associada a uma restauração de resina para que eu tenha um resultado bacana, tá? A tetraciclina. A tetraciclina vai responder bem às manchas por tetraciclina. Olha como é que geralmente ela vem, gente, em vários tons, ó. Ela vai
ficando uns tons mais marrons, aí vem umas faixas mais claras. Então, geralmente, eu tenho que saber lidar com isso, porque vão ter respostas diferentes. As que estão, às vezes, mais incorporadas ao dente, vou ter uma dificuldade maior de clarear. Então, vai depender do nível de escurecimento para eu saber a resposta que eu vou ter. Então, a mancha de tetraciclina, ela foi classificada em 4 graus. O grau 1, que é quando é aquele manchamento amarelo ou cinza leve, que tem esse aspecto. O grau 2, ele é amarelo ou cinza forte, sem a presença de faixas. Já o grau 3, eu denomino assim, quando as faixas estão definidas em cinza escuro ou azulado. E o grau 4, quando as manchas são severas, estão muito escuras. O grau 1, geralmente eu tenho um prognóstico favorável só com clareamento. Eu consigo já clarear bem ele sem usar uma outra técnica junto. O grau 2 já é um prognóstico variável, já tem que me planejar talvez de associar a um tratamento restaurador. O grau 3, o prognóstico é bem desfavorável, o grau 4, ele não responde ao clareamento. Então, eu já posso partir para outro tipo de técnica. Não preciso nem tentar o clareamento. Eu já vou partir, né, para as restaurações indiretas, facetas e laminados. Ok? Então, isso tudo eu vou observar na primeira consulta. Aí na apostila de vocês vão ter essa tabelinha. E depois eu quero que vocês deem uma lida nela. Eu não vou ler agora aqui para vocês, mas ela é bem bacana. Eu quero que vocês estudem ela. Ela explica as características de cada alteração dessas manchas intrínsecas, das que a gente mais observa no nosso consultório, que são as alterações de fluorose, tetraciclina, o trauma dental e as manchas brancas. Explica como que é a característica de cada um, para você poder diagnosticar qual que está ali no dente. Explica as prováveis causas e vem as sugestões de tratamento. Se é só clareamento ou se esse clareamento vai estar associado a um outro tipo de tratamento, seja restaurador, ou seja microabrasão, ou seja facetas ou laminados. A joia tem ela aí na sua apostila. Então, vamos terminar essa primeira parte. Vamos resumir aqui nesse slide sobre o nosso planejamento. O que eu vou fazer lá na minha primeira consulta, no meu planejamento? Eu vou fazer um bom diagnóstico daquelas manchas, eu vou fazer uma anamnese, eu vou fazer uma transiluminação, eu vou fazer um bom exame clínico para eu ter certeza se eu tenho o quê? Manchas extrínsecas ou manchas intrínsecas. E se são intrínsecas, eu vou observar as características dela para eu tentar descobrir se é uma fluorose, se é por tetraciclina, se foi por trauma. Tá joia? Vamos fazer esse diagnóstico já na primeira consulta. Outra coisa que eu vou fazer, um minucioso exame clínico para eu descobrir se tem trincas e fissuras. E se tem, eu já vou selar com o meu sistema adesivo nesse momento, para que me evite de ter sensibilidade durante o clareamento. Posso passar também para o paciente um bochecho com flúor para completar? Posso. Vou procurar também se tem lesões não cervicais, para eu também poder selar, para eu poder, ou com sistema adesivo, ou se for área que não é influenciada pela estética, pode ser com ionômero, tá bom, gente? Também eu vou observar isso aqui, ó, dentina expostas por bruxismo ou por erosão. Se tiver também, vai dar sensibilidade, então eu vou selar também com adesivo. Vou sempre fazer um exame radiográfico, gente, sempre. Isso é documentação, isso é segurança para mim. E como eu falei para vocês, clareamento é um tratamento cosmético. Se eu vir alguma cárie interproximal, eu vou tratar isso tudo antes, no decorrer do tratamento, eu não tenho que dar um outro orçamento para o meu paciente. E aí, a partir disso aqui, ó, eu vou escolher qual que é a técnica que eu vou usar. A joia, se vai ser só clareamento, se vai ser associado também à microabrasão e por aí vai. Então, vamos caminhando, então. Vamos conhecer como que funciona, como que é o mecanismo de ação do clareamento no dente. Olha só, o agente clareador, a gente encontra no mercado disponível para a gente 2 tipos. O peróxido de hidrogênio, principalmente, né? O peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida. São esses 2 géis que a gente encontra para comprar.
Todo agente clareador, gente, ele é um peróxido de hidrogênio. Todos os dois vão se transformar em peróxido de hidrogênio. Só que o peróxido de carbamida, ele tem junto na composição dele a ureia. O que a ureia faz? Espera aí, deixa eu ver, tô avisando que minha bateria tá acabando aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se ligou. Beleza. Desculpa aí. Então vamos lá. Então eu falei para vocês que a gente encontra o peróxido de hidrogênio para comprar e o peróxido de carbamida. Todos dois basicamente são peróxidos de hidrogênio. Só que no peróxido de carbamida, ele recebeu esse nome para diferenciar que nele foi adicionado a ureia. E o que a ureia faz? Ela faz com que essa catálise que acontece, que essa degradação que vai acontecer química, ela ocorra um pouco mais lenta. Ela vai liberando aos poucos os meus íons de oxigênio. E isso faz com que ela melhore a sua aderência. Ela faz com que eu tenha um clareamento mais gradual e isso dá a ele uma qualidade maior. Quem é que vai clarear o dente? O que acontece? Quando acontece essa catálise, quando acontece essa dissociação, essa quebra química, surgem os íons de oxigênio. São esses radicais de oxigênio, são esses íons, eles que são os veículos, eles são os que promovem esse clareamento. São eles que vão penetrar pela estrutura dental, vão chegar até as macromoléculas de pigmento e vão promover essa quebra dela, que vão promover esse fracionamento dela em moléculas menores. E por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso dente, a nossa estrutura dental, ela tem uma permeabilidade a íons. Então, usei peróxido de hidrogênio ou usei peróxido de carbamida, não importa. A única coisa que vai acontecer é que uma vai ter uma catálise mais rápida, a outra vai ter uma catálise gradual. Ambos vão surgir quem? Vão surgir o radical de oxigênio, o íon de oxigênio. E é ele que vai penetrar pelo meu dente, vai promover esse protocolo de quebra da macromolécula do pigmento em moléculas menores. Elas se transformam em frações de cadeias moleculares menores e me dá um aspecto visual de clarear, porque é uma molécula grande, foi triturada, foi fracionada em pequenas moléculazinhas. Então, todo esse mecanismo de ação é feito pelo íon de oxigênio. Ok? Ficou claro para vocês isso? Então, todo o mecanismo de ação é feito pelo íon de oxigênio. Se eu usei o peróxido de hidrogênio, essa catálise é mais rápida. Se eu usei o carbamida, por causa da ureia, eu vou ter uma quebra gradual. Então, é isso aqui, ó. É esse slide aqui que é o resumo, ó. Peróxido de carbamida. O peróxido de hidrogênio está associado à ureia, que vai dar a ela uma característica de uma catálise mais gradual. O peróxido de hidrogênio não tem a ureia associada, então tem uma catálise mais rápida. Então, esse é o protocolo de quebra da macromolécula que o íon de oxigênio vai fazer. Ele vem aqui, ó, e fragmenta uma molécula grande de pigmento e transforma ela em porções pequenas, que vai me dar um aspecto mais claro do meu dente. Beleza? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar com vocês. Então, é isso mesmo. Então, o processo de clareamento basicamente é esse. Quebra das moléculas, gerando um íon de oxigênio. Esse íon vai penetrar graças à permeabilidade que a minha estrutura dental tem aos íons. Esse íon vai penetrar, entrar na estrutura, vai se agregar às minhas macromoléculas de pigmentos e vai transformar elas em pigmentos menores.
Se eu usei o peróxido de hidrogênio, essa catálise é mais rápida. E se eu usei o peróxido de carbamida, ela é uma catálise mais gradual. Isso aí. Quais técnicas que eu tenho para fazer isso? Eu tenho a técnica do caseiro supervisionado, ou seja, ele é supervisionado por mim, profissional. O paciente está fazendo em casa sozinho? Tá, mas ele está seguindo as minhas orientações e ele vai ter retornos para eu ver como que esse clareamento está ficando. Vai ter aquele clareamento em que eu estou fazendo ele, eu estou executando todas as fases no consultório. Tem esse clareamento over the counter, não sei, não tem pronúncia boa em inglês, me desculpe, mas sabe qual clareamento é esse? É esse clareamento que está disponível nas farmácias, nos supermercados, nos sites, na internet, que o paciente compra, sem orientação nenhuma profissional, e faz em casa. Tem a microabrasão e tem o clareamento em dentes não vitais. Quais que nós vamos ver aqui agora? Os 4 primeiros, tá? Em dentes não vitais, vocês vão ver na endodontia, beleza? Então, um clareamento caseiro supervisionado, ele surgiu lá em 1989. Ele afirma que a técnica caseira na concentração a 10% não vai promover alterações e nem nenhum prejuízo ao tecido e às estruturas dentais. Ao longo do tempo, é o que eu falei com vocês no início, nós tínhamos mais um empirismo sobre clareamento, estudando o clareamento. Hoje a técnica já teve muitas alterações, no sentido de tinha muita sensibilidade no início e muita irritação gengival, que hoje a gente já consegue descobrir o porquê disso e já foram sanadas, porque hoje a gente tem pesquisas sobre o tratamento. Um dado importante, que através das pesquisas em laboratórios, faculdades renomadas, conceituadas, foi descobertas, que eu aumentando a concentração, eu não vou interferir na longevidade do meu tratamento. Então, basicamente, a gente usa esse, o 10%, porque ele não vai ter nenhum prejuízo à estrutura dental, aos meus tecidos, e porque eu descobri que eu aumentando essa concentração, eu posso ter danos, eu não vou ter qualidade mais no meu clareamento. Então, por que eu vou usar? Não justifica, né? Então, mesmo que eu tenho ele disponível para comprar, eu sei que as evidências científicas me mostraram que não justifica. Então, eu vou geralmente optar mesmo pelo carbamida 10% no meu clareamento caseiro. Quais vantagens dessa técnica? Gente, ela é uma técnica simples, rápida, de um custo reduzido. Ela atua em vários dentes ao mesmo tempo. Ela não emprega nem calor e nem ácido. Ela não altera a estrutura dental e nem o periodonto. Ela tem uma boa resposta inicial. Ela é de fácil repetição. E ela pode ser supervisionada por mim. Eu tenho controle do paciente, porque eu vou liberando as seringas, eu vou marcando retorno, eu vou ligando para ele, eu vou conversando com ele, tá bom? Quais que são as desvantagens? Ela requer que o paciente que aplique ela, então eu tenho que ensinar para ele direito. Ela necessita de uma moldeira, eu tenho que fazer essa moldeira. E ela pode surgir hipersensibilidade, mas que eu já descobri hoje que às vezes essa sensibilidade já existia, que eram áreas, e que hoje isso já está praticamente sanado, porque eu vou vedar essas áreas que me davam sensibilidade, tá bom? É importante, gente, deixar claro para vocês que esse é um clareamento caseiro supervisionado. Ele não é aquele clareamento que o paciente faz ele por conta própria, sem a minha supervisão, tá bom? Eu que dei o produto na mão do paciente, eu que orientei ele, eu que examinei, ele está fazendo o tempo todo comigo. Ele não comprou nada na internet, não comprou nada na farmácia, nada no supermercado, tá? Alguns efeitos colaterais que podem ocorrer durante esse tratamento. Se mesmo eu tendo feito todo o meu cuidado de vedar trincas, de vedar áreas que estavam expostas para não ter sensibilidade. Se o paciente ainda queixar de alguma sensibilidade, é fácil o meu controle. Eu peço ele para ficar uns 2, 3 dias sem usar, eu diminuo o tempo de uso durante o dia, tá bom?
e eu oriento ele, às vezes, em uso de alguns agentes dessensibilizantes. Irritação gengival. Se aparecer irritação gengival, pode ser porque o paciente não está ajustando bem a placa. Eu vou voltar com ele no consultório, porque isso tudo, gente, vocês vão ver aqui na hora do protocolo, eu vou fazer com ele na cadeira. Eu vou ver se eu cortei ou se o laboratório cortou a placa na altura correta, se ela está bem ajustada na margem da minha gengiva, porque eu não quero o gel encostando na minha gengiva. Se eu vir que ela está cortada certa, ajustada, talvez é o paciente que não está encaixando ela direitinho. Irritação gastrointestinal. Se ele reclamou, pode ser que ele colocou gel demais, extravasou e ele engoliu. Foi uma ingestão indevida, então vou verificar a quantidade que ele estava colocando. Se ele não gostar do gosto, tem géias hoje que eu mando fazer com sabores, tá? Mas o gosto, gente, é porque saiu demais, ele engoliu não. Na hora de colocar mesmo sem excesso, ele reclamou. Tem que esclarecer todos os custos para o paciente, tá? Essa moldeira tem um custo, todas as seringas que ele vai levar, isso tudo é na primeira sessão, a gente já conversa com ele. Então, como que é que faz essa técnica? Vamos ver aqui. Então, primeiro, sempre, diagnóstico e planejamento, né? Primeira consulta, registro de cor, que eu já falei para eles que nós vamos registrar ela em ficha e preferencialmente tirar uma foto com a escala Vita do lado, para provar a cor que era o dente do paciente. Uma dica importante que a gente dá, gente, que é bem bacana, que o paciente fica tão satisfeito quando ele volta das primeiras sessões, o clareamento caseiro, comece clareando só o arco superior. Para ele, na boca dele mesmo, ele nem precisar na foto, ele já ter o resultado nítido de como o superior já está bem mais claro do que o inferior. Então, nunca comece clareando os dois arcos. Clareie primeiro o superior e depois que você já obter alguns resultados, você já começa a clarear o inferior. E registra isso também em foto, tá? No retorno dele. E aí nós vamos partir para as partes de moldagem, né? Registrou cor, fez exame clínico. Vamos fazer o molde. Você faz o molde. Hoje, normalmente, a gente não faz a placa no consultório, mas quem tiver os recursos para fazer, pode fazer. Mas a gente faz o molde, manda ele para o laboratório faz todo esse passo a passo de confecção da sua moldeira. Isso aqui é um alívio em cera que ele faz antes de colocar o acrílico, por quê? Para dar um espaço para caber o gel clareador, né? Então, isso aí são todas as técnicas que o seu laboratório vai fazer para você, ó, recortando, para ela ficar bem no nível da margem gengival, para não ter desconforto nenhum o paciente. Ela pode cobrir todos os dentes e alguns não, pode vir vazado. Ela te dá essa liberdade para fazer isso. E aí, eu vou orientar o paciente como fazer isso. Primeira coisa, eu vou adaptar essa moldeira na boca dele. Vou pegar um espelho para o paciente ficar olhando, ele vai ficar segurando no espelho. Ele vai repetir esse procedimento para mim na minha frente. Ele vai colocar e vai tirar essa moldeira para eu ver que ele entendeu, que ele está conseguindo fazer isso. E eu vou ensinar para ele também a quantidade certa de gel. Normalmente, gente, a gente usa a expressão um tamanho de um caroço de arroz. Mas o que eu vou deixar claro para ele? Essa quantidade tem que ser aquela que quando ele acomoda e ele massageia para esse gel espalhar, que ele tem que massagear, porque senão vai ficar gel concentrado em alguns pontos e outros não, vai clarear a parte e outros não, para não ter manchamento. Então, o paciente coloca, massageia para espalhar bem. Se extravasou muito gel na moldeira, que ele teve que remover com a escova dental ou com o próprio dedo, geralmente a gente ensina a remover uma escova dental, né, seca, sem pasta de dente, sem nada, tá, gente? Quer dizer que ele colocou muito. Então, você pode diminuir da próxima vez, porque também ele está desperdiçando material, né? Ele está gastando material sem a necessidade adequada. Então, também, nós vamos pedir ele para observar isso. Se saiu muito, extravasou muito, da próxima vez ele pode diminuir a quantidade que ele colocou, para não ter risco de agredir o tecido mole em volta e também para não desperdiçar material sem necessidade. Outra coisa que eu vou fazer nessa primeira consulta, eu vou orientar o paciente ao remover a moldeira, ele escovar essa moldeira e enxaguar bem a boca após a remoção, tá
bom? Ele vai lavar, guardar essa moldeirinha limpinha, escova para tirar o gel e a boca dele enxágua bem. Isso aqui, gente, é umas perguntinhas que a gente faz que foram feitas lá no planejamento, que eu mostrei para vocês. Esse slide aqui ficou fora de ordem. Isso aqui eu devo perguntar para ele na primeira consulta. Na hora que eu vou fazer aquele exame de jogarzinho, eu já pergunto para ele: quando você bebe água gelada ou coisa quente, você tem sensibilidade? Quando você escova, você tem sensibilidade? Então, esse quadrinho aqui é bacana, ó, de vocês terem como sugestões de perguntinhas lá no planejamento. Seus dentes são sensíveis? Tem algum alimento que você ingere que dá sensibilidade? Quando você realiza profilaxia em consultório mesmo, você sai com os dentes mais sensíveis? Porque isso aqui mostra para mim o quê? Que o paciente, se ele respondeu muito sim, ele vai ter uma probabilidade maior de ter sensibilidade durante o tratamento. Mas então eu vou jogarzinho, descobrir e vou bloquear essas áreas, tá bom? Outra coisa, eu não vou deixar esse paciente, gente, sem o meu contato. Eu vou supervisionar esse tratamento. Eu vou pedir ele para voltar com 7 dias. E no segundo ou terceiro dia, eu vou ligar para ele, eu vou pedir a secretária para ligar, ou eu mesmo vou ligar, e vou perguntar para ele: e aí, como é que tá o clareamento? Está conseguindo usar? Está ficando as horas sugeridas para você ficar durante o dia, ou tá dormindo com ela? Teve sensibilidade? Você vai perguntar para ele. Você não vai deixar esse paciente desacompanhado. Isso ajuda muito no nível de satisfação do cliente. Ele fica muito satisfeito de ver que realmente ele está pagando um tratamento que você não entregou na mão dele, deu tchau para ele, deixou ele lá se virando sozinho. Isso também te ajuda a controlar qualquer efeito colateral que aparecer. Porque se nessa primeira ligação que você fizer com 2, 3 dias, ele já te relatar: minha gengiva está irritada, você vai saber que ele ou está colocando material demais, você tem que rever a margem se ficou bem cortada, se passou despercebida para você da moldeira. Ou se ele relatar sensibilidade, você vai pedir ele para reduzir um pouco o uso. Então, isso aqui, gente, é importantíssimo. Não deixe esse paciente sem o seu contato, tá bom? O clareamento, agora nós vamos falar um pouquinho, terminamos aqui o clareamento supervisionado. Já agora nós vamos falar um pouquinho que é feito com peróxido de carbamida a 10%. Agora a gente vai falar um pouquinho do clareamento em consultório. Normalmente eu uso o peróxido de hidrogênio a 40%. Esse material, gente, eu tenho que tomar muito cuidado ao manipular ele, porque eu corro risco de sofrer queimaduras, ó. Então, sempre manusear ele com luvas, tá? Sempre manusear ele com cuidado para que ele não encoste em nada e que me machuque, que me queime, que me cause queimadura. Ele também, ó, se encostar, ó, no tecido mole do meu paciente, ele vai causar lesões. Ele vai queimar também o tecido mole, ó, vai irritar. Olha como é que tá vermelho aqui, vocês conseguem ver? Então, na hora de fazer, eu tenho que fazer uma proteção, uma barreira gengival bem feita para proteger os tecidos moles, tá? E ele tem uma chance maior de dar sensibilidade. Então, como sempre, a ordem do protocolo é a mesma, tá? A mesma lá do clareamento. Eu começo com bom diagnóstico e bom planejamento. Eu começo registrando a cor, não esquecendo de acompanhar com documentação fotográfica. Não é só registrando em ficha, eu vou fazer uma documentação fotográfica. E eu vou começar com o hemiarco superior. Isso é uma dica, porque o paciente observa um melhor... Fica mais nítido para ele ver na própria boca que tá clareando os dentes. Ele vê os embaixos bem mais amarelos e os de cima, que não precisa comparar só com foto. Tá bom? Então, isso aí vai a mesma coisa do clareamento caseiro, as mesmas orientações. Vou procurar trincas, do mesmo jeito. Vou descobrir se tem mancha com transiluminação. Ok, gente? Aquela primeira consulta é a mesma. Seja para clareamento caseiro ou seja para clareamento em consultório. E aí começa um protocolo que é típico só para clareamento em consultório. Primeiro é esse, fazer a minha barreira gengival, que ela pode ser feita com borrachinhas ortodônticas ou com o Top Gun. Aqui foi feito com o Top Gun, ó.
Não posso esquecer, tá? Nunca de fazer isso, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou lesionar tecidos moles, eu vou queimar ele, eu não quero isso. Vou usar spandex, tá, gente? Quer dizer, usar spandex. Olha aqui, estava esquecendo isso aqui, ó. E preferencialmente usar um sugador de alta potência, para que o paciente não ingere esse gel caso ele escorra. E outra coisa, eu vou colocar óculos no meu paciente também. Gente, pode acontecer sem querer, na hora que você estiver aplicando esse produto espirrar, sei lá o que acontece. Você esbarra alguma coisa e esse gel vai no olho do paciente. Então, gente, não esqueça, vocês vão fazer barreira gengival, mas vocês também vão fazer barreira lá no olho do paciente. Vocês vão colocar óculos nele, colocar o óculos de proteção, né? Na sua secretária e em você, tá bom? E usar sugador de alta potência. Ao aplicar o agente clareador, como que eu faço? Eu vou promover uma mistura homogênea, ele vem em 2 frascos. Um frasco vem o peróxido de hidrogênio, no outro vem o espessante. Então, eu vou misturar essas 2 misturinhas, esses 2 produtos, até eu ter uma mistura homogênea e vou aplicar 1 milímetro na face vestibular dos dentes. Se for necessário, eu movimento ela com um pincel, com uma espátula, para que ela fique bem homogênea e para que também libere as bolhas de oxigênio, tá bom? E eu vou deixar ele por uns 45 minutos ali, agindo sobre os dentes do meu cliente. Ele vai mudar de cor, tá? Ele vai ficar de outra cor. Ele estava vermelho, vai clareando, vai ficando branquinho, transparente. E aí depois, passado esse tempo, o que eu faço? Eu removo o excesso com gás e sugador e só depois que eu lavo. Tá joia? Não vou repetir a sessão na mesma hora. Eu vou dar um intervalo, no mínimo de 1 semana. Tem pessoas que fazem com 3, 4 dias, mas às vezes é bom você esperar 1 semana para evitar que dê sensibilidade. O fabricante às vezes recomenda isso aqui, ó. Ao invés de você deixar 45 minutos, você faz 3 aplicações de 15 minutos, que no total vai dar 45. Mas já foi comprovado, gente, que isso é só para gastar mais material, o resultado é o mesmo. Então você pode passar e deixar 45 minutos. Remove com gás e lava bastante sugador. E aí vem a pergunta nesse momento, que geralmente é feita. Eu vou usar luz, professor, na hora de fazer o meu clareamento no consultório? Olha, gente, foi comprovado que a luz, ela tem apenas um efeito de marketing meu. E muito pelo contrário, além dela ser ineficaz, foi comprovado que ela causa danos celulares nos meus odontoblastos e degrada o meu colágeno. Então, eu vou optar por isso? Não, não vou optar. O que acontece? Que na cabeça do cliente, se ele está indo ali fazer no seu consultório, aquele jogo de luzes é bonito. Aquela luz azul, ele acha o máximo. Então, muita gente usa isso, gente, para fazer marketing. Para que possa parecer para o paciente para justificar o valor que você cobrou. Só que a gente tem que ter uma coisa muito em mente. O nosso marketing tem que estar associado à honestidade. Se eu sei que ele é ineficaz e que, muito pelo contrário, ele não vai fazer com que o meu clareamento fique mais eficiente, mas ao contrário, ele pode causar dano na minha estrutura dental, então eu não vou usar. Então eu vou fazer o meu marketing de outra forma. Eu vou fazer o meu marketing conversando com ele, orientando ele, acompanhando ele, dando a ele uma qualidade de atendimento que ele merece e não usando um artifício que vão fazer assim, que encanta o paciente, aquela luz encanta ele, mas que eu sei que não é honesto, tá bom? Então, gel clareador não precisa ser ativado por luz. A luz não é um fator determinante na eficiência do clareamento, no processo clareador. Ou seja, às vezes ela pode até aumentar a minha sensibilidade. Então, isso aqui está mostrando o momento que está misturando o espessante com o hidróxido. Vendo? Ele fica
vermelhinho, você aplicou nos dentes. Então, aqui, ó, não precisa de luz, tá joia? Então, resumindo, a literatura prova que não tem ganhos relevantes com o uso de luz, mas os danos são muitos. Eu anotei essa frase aqui na minha fichinha para falar para vocês. Então, eu não devo usar. Eu não tenho ganho relevantes com o uso de luz. Não vai melhorar o meu clareamento, mas eu tenho sim danos, então eu não devo usar. E laser, professora? Vamos falar de laser? Só um pouquinho? A gente não ouvia tanto, até propaganda. Aqui no meu consultório eu faço clareamento a laser. Gente, o laser já foi comprovado que na odontologia ele não deve ser usado para clareamento. Ele tem outros fins muito bons. Na cirurgia, lá na periodontia, por exemplo. Mas no clareamento jamais eu vou usar laser, jamais. A literatura mostrou que ela causa danos irreversíveis na polpa. Então eu não vou usar laser. Não existe laser para clarear, tá bom? Então clareamento é feito só com os géis clareadores, seja em consultório ou seja caseiro. Não precisa de associar a luz. Bacana? Ficou claro isso aí. E associar o caseiro ao consultório? Isso acontece? Geralmente podemos usar também. Eu buscando obter talvez um número menor de sessões, isso às vezes acontece, gente, com aquela noiva que chega em cima da hora para fazer um clareamento. Então eu quero dar uma agilizada no meu clareamento, eu faço ele associado, o caseiro, com o consultório. Então eu faço primeiro o clareamento no consultório com o peróxido, mas eu tenho que sempre prescrever o caseiro. Se eu fizer só o clareamento de consultório, já foi comprovado que eu não tenho uma estabilidade, ele não permanece por muito tempo. Então, eu tenho que associar a ele o tratamento caseiro. Então, vou deixar claro aqui, se eu faço só o caseiro, eu não preciso agregar nenhum outro clareamento a ele para eu ter um bom resultado. Mas se eu optei pelo clareamento de consultório, eu tenho que agregar a ele o caseiro para eu ter um resultado melhor, tá bom? O clareamento do consultório, ele é feito com peróxido de hidrogênio, então ele não tem aquela liberação gradual do oxigênio, é uma graduação mais rápida, né, que a gente já falou lá atrás. Então ele tem uma chance maior de surgir sensibilidade, tem. Então, se eu tiver tempo, eu vou optar sempre pelo caseiro, tá bom? Porque o de carbamida, ele é menos agressivo. Tá joia? Essa tabelinha aqui também, ó, eu quero que vocês dêem uma olhadinha. Eu coloquei ela aqui só para vocês saberem que tem ela aí na apostila de vocês, no manual de vocês. Nela vai falar das 3 técnicas, ó, do caseiro supervisionado, do de consultório e o associado, caseiro com consultório. Vai falar as indicações, vai falar a limitação de cada um, vantagens, desvantagens e o protocolo. Eu quero que vocês derem uma lidinha nela, tá bom? Que não justifica a gente fazer isso aqui agora, porque eu já expliquei um por um, mas é como se fosse um quadro comparativo. E aí vem a pergunta. E agora, professora? Você falou para mim de 3 técnicas de clareamento. Você falou do caseiro, supervisionado, deixar claro. Você falou do em consultório e falou do associado. Qual que eu vou escolher? Eu sempre vou escolher, gente, o que vai dar menos dano à minha polpa, o que pode ter o menor risco de sensibilidade. Então, o ideal que eu sugiro vocês é sempre optar pelo carbamida a 10%. Por quê? A concentração maior, ela é engano. Já foi comprovado que todos clareiam igual. Não é a porcentagem que clareia o dente, é a sensibilidade do dente. Tá bom? Eu não dei o exemplo para vocês lá do sol. Aí vamos, do sol na pele, vamos aumentar ainda mais ainda esse exemplo. Quando eu vou querer me bronzear, eu tenho várias opções de horários para sair no sol. Me é recomendado, para eu não ter dano na minha pele, eu não tomar sol naquele intervalo entre 11 horas, meio-dia, até as 2.
Me recomendo o ideal até 10, 10 e meia, quando é horário de verão, e após as 2 horas. Aí vamos supor que eu vou me expor ao sol nesse horário dele, que ele está mais forte, de meio-dia. Eu vou bronzear como eu bronzearia lá antes das 10? Vou bronzear no meu limite, né? Cada um tem o seu limite. Só que se eu fui meio-dia ou se eu fui 10 horas, meio-dia, o que eu posso ter causado? Eu posso ter causado um dano à minha pele, porque eu expus num horário em que o sol está mais forte. Só que na pele, gente, esse dano fica visível, fica vermelho, arde. Às vezes eu tenho até que passar alguma pomada dermatológica porque aconteceu algum dano na minha pele. No dente, se eu aumento a concentração do gel, às vezes o dano eu não vejo, ele vai surgir a longo prazo. Então eu não vou usar, tá bom? Então a gente vai sempre recomendar para vocês usar o carbamida 10%. Nós não vamos usar altas concentrações porque é provado que é ineficaz. Eu não tenho ganho nenhum, é um engano isso. O fabricante faz, mas eu não devo usar, ok? Não é porque o fabricante faz que eu vou usar. Os laboratórios de grandes faculdades já pesquisaram e já provaram que vai dar só mais dano. Então, o ideal é o carbamida. Mas aí, se o paciente virar para mim e falar assim, não, eu quero fazer o de consultório, eu tô com pressa, eu vou casar, eu vou tirar umas fotos, eu vou fazer um trabalho em que eu vou tirar fotos que eu quero meu dente mais claro. Você, então, vai fazer o clareamento, mas vai lembrar que ele tem que estar associado ao caseiro. E você vai explicar para o paciente que ele pode ter, talvez, mais dano, questão de sensibilidade, tá bom? Se optar por fazer o de consultório. Que os danos são menores no caseiro. Você explica isso tudo para ele, gente. Sabe quando que a gente opta, geralmente, por fazer o de consultório associado? Geralmente, quando o paciente relata na primeira consulta que ele é indisciplinado. Ele é um paciente que é sincero para você. Ele fala assim, olha, Karine, eu não vou usar. Eu não tenho paciência com esse negócio de ficar colocando moldeiro na minha boca. É que esse trem me irrita. Ou ele conta que ele já tentou. Isso me irrita. Eu não tenho disciplina para isso, eu esqueço. Ou meu dia é muito corrido. Quando eu chego em casa, eu já estou morro de cansada. Eu não estou querendo colocar a moldeira na minha boca. Então, um paciente que já te relata, gente, que ele não tem disciplina, que ele não tem paciência para isso, você não vai perder o paciente por isso. Mas você vai explicar para ele que mesmo fazendo de consultório, é bom ele complementar. Você vai entregar para ele a seringuinha dele e depois vai complementar, tá bom? Mas esse paciente que não é indisciplinado, que só acha que o caseiro tem mais efeito, que só chega achando que o de consultório tem mais efeito, você vai explicar para ele que não, que você garante para ele que fazendo o caseiro, ele seguindo as suas orientações, os resultados vão ser maiores e o risco de sensibilidade menor. Então, você vai optar pelo caseiro. Mas se é um paciente que te relata que ele não vai ter disciplina para isso, aí você vai optar, tá bom? Então, o caseiro, ele é o mais conservador. E sempre que eu fizer ele, eu vou optar pela menor concentração, beleza? Joia? Então, vamos ver. Esse clareamento aqui, aquele clareamento que vende no supermercado, em sites, na internet, em farmácias. Eu vou indicar para o meu paciente? Não é clareamento que eu indico, tá bom, gente? Que são esses aqui, ó. Nós, dentistas, não indicamos esses clareamentos para os nossos pacientes. Nós indicamos o caseiro supervisionado e o de consultório, tá bom? Isso aqui são técnicas em que nós não temos controle nenhum, que nós não vamos acompanhar, então a gente não indica. Então, só mostro para vocês saberem disso, que nós profissionais não vamos indicar isso para o nosso paciente. Vamos falar um pouquinho de microabrasão para terminar. A microabrasão, ela vai estar associada em manchas, né, que foram difíceis, que não tiveram sucessos com o clareamento. Então, através do método de transiluminação, eu observei que eu tive manchas em que a luz não ultrapassou com facilidade, então que eu associei à microabrasão. Geralmente elas são indicadas para quem? Fluorose e manchas brancas. E ela é contraindicada para as manchas profundas, porque às vezes eu não vou ter resultado, vou ter que partir para uma faceta, para um laminado mesmo, tá bom?
Ela é uma mistura de ácido hidroclorídrico e partículas de sílicas abrasivas, que ela é aplicada sobre o esmalte, pulou aqui, sobre o esmalte manchado e friccionado para remover essa mancha. Às vezes, gente, é necessário combinar a microabrasão com clareamento, a gente faz associado os dois. Uma vez que quando eu desgasto o esmalte, o que vai ficar mais evidente? A cor da dentina, e o dente fica mais amarelo. Então, normalmente eu associo a microabrasão ao clareamento caseiro. Então, quando que vai ser usada essa técnica da microabrasão? Quando lá no meu momento de anamnese, exame clínico, eu fiz a transiluminação, observei manchas que seriam difíceis de clarear com clareamento em gel. Aí a técnica é a mesma como fazer em consultório. Eu tenho que fazer barreira gengival, proteger, né? Colocar óculos no meu paciente também, não só em mim. Vou aplicar o produto na superfície dos dentes que estão afetados por essa mancha. Não justifica colocar em dentes que não têm as manchas. Vou friccionar firmemente por 10 a 20 segundos em cada dente, com uma espátula de madeira ou com contra-ângulo, ou com uma ponta siliconizada em baixa rotação. Após cada aplicação, eu vou umedecer o dente para eu ir verificando se as manchas estão desaparecendo. Eu vou repetir esse processo aqui, ó, de fricção de 10 a 20 segundos, até 15 vezes, se necessário. Pois o resultado, às vezes, só aparece após a 9ª aplicação. Então, é normal aplicar até 15 vezes, tá? Após a remoção das manchas, eu vou polir os meus dentes com uma pasta diamantada e um disco de feltro. Vou aplicar flúor antes de liberar o meu paciente. E vou realizar a mesma sequência caso tenha essas manchas nos dentes inferiores também, tá? Então, faz na superior. Então, vamos ver aqui como é que é. É um material de uma aparência visual muito estranha, muito feinho, tá? Ele vem nessa seringuinha, ó. Então, você observou aqui, ó, que essa paciente tem umas manchas, fez a transiluminação, fez o isolamento com spandex e rolinho, fez a barreira gengival. E é esse aqui o produto que você vai aplicar, que é da microabrasão, e vai friccionar ele sobre o dente. Seja com uma espátula ou seja com uma baixa rotação, com uma pontinha siliconizada, até 15 vezes. No final, você vai fazer isso aqui, ó, fazer um polimento com pasta diamantada, que é o que tá fazendo aqui, aplica flúor e olha aqui as manchas e olha o resultado depois. Então, essa é a microabrasão. Sensibilidade no clareamento, já falei com vocês, geralmente é o efeito colateral que mais irrita o paciente, que mais incomoda. Mas geralmente, se eu observei essas trincas lá atrás, ele não vai aparecer. Mas se aparecer, quais ações, quais atitudes eu devo tomar? Eu vou diminuir a utilização diária, porque a concentração, gente, se vocês seguirem a minha dica, vocês não vão precisar diminuir. Porque eu já falei para vocês que independente da concentração que você usar, o clareamento vai ser o mesmo. Então, geralmente, você já está usando a mínima concentração, que é carbamida 10%. Então, você vai apenas diminuir o tempo de uso diário. Às vezes, deixa esse paciente 2, 3 dias sem fazer. Pode empregar algum tipo de dessensibilizante para escrever, para ele usar na moldeira. E isso aqui, ó, se você não fez, então você vai fazer agora. Mas meus alunos eu sei que já vão ter feito, tá? Vale também procurar por trincas, retrações, mas eu acredito que você já fez isso, você já selou todas elas, então não precisa se preocupar com isso. Alguns escritores em algumas literaturas não indicam não indicam a prescrição de anti-inflamatórios. Mas em caso em que a dor é muito extrema, que o paciente alega aquela pontada de uma vez que ele sentiu que foi uma dor muito aguda, você pode prescrever sim um anti-inflamatório para ele tomar de 12 em 12 horas por uns 3 dias. Não tem necessidade de mais isso. Mas isso aqui a gente evita.
só quando o paciente queixa de uma dor muito desconfortável mesmo, tá bom? Considerações finais. Vamos terminar aqui as nossas considerações finais. Primeiro, isso aí vai ser considerações finais, vamos fazer um resumo de tudo que eu falei para vocês, tá bom? Pra gente finalizar. O tratamento clareador deve ser considerado a primeira escolha nas alterações de cor, que é o que eu falei para vocês. Ela é a opção mais conservadora. Sempre vou fazer o meu planejamento e registro na primeira consulta. Não vou burlar a primeira consulta, ela vai ser bem feita. Durante o período do clareamento, eu vou entrar em contato com o meu paciente. Eu não vou deixar o meu paciente lá, esquecido. Eu vou ligar para ele. Ou se eu estou com pressa no dia, eu peço a minha secretária para ligar. E se aí ele relatou algum desconforto, depois eu entro em contato. Mas pelo menos a secretária ligar para falar, não, tá tudo bem, fala para a doutora aí que tá ótimo. Não estou tendo desconforto nenhum. Se ele relatar desconforto, aí não vai ser a secretária que vai continuar essa conversa não, tá? Se você não puder falar no momento, você em um momento seguinte, você entra em contato com ele para saber quais desconfortos são esses, quais orientações você vai passar para ele. Recomendações que eu vou passar ao meu paciente durante o tratamento. Isso aqui é muito importante, gente. Porque como eu falei com vocês, no início do clareamento, ele era algo muito empírico. Eu estava baseado somente naquilo que eu via ali de resultado na boca dele e naquilo que eu lia na bula do gel, do produto que eu comprava. A partir do momento que esses clareamentos começaram a ser acompanhados de forma de pesquisas científicas por laboratórios de faculdades, alguns mitos foram caindo, algumas coisas foram sendo provadas que não justificam. Como, por exemplo, aquilo que eu já citei para vocês, que agora não tem nada a ver com recomendações finais, que aumentar a concentração não interfere. Isso foi descoberto como? Pesquisando, né? Eles fizeram alguns pacientes com uma concentração X, com outra 2X e observaram que o resultado era o mesmo. O que fazia um X não reclamou de sensibilidade, o que fazia 2X às vezes reclamou, então viu que a concentração foi insatisfatória e não ganhou em qualidade. Outra coisa que as pesquisas científicas mostraram, que a luz não interfere, só causa dano, que o laser causa dano demais, que nós não vamos usar nunca, hipótese nenhuma. Tá bom? Então, isso tudo foi comprovado através dos estudos. E outras coisas também. Por exemplo, durante o período do clareamento, eu não vou deixar o meu paciente usar pasta clareadora. Porque às vezes, gente, como que eu descubro isso aqui? Ó, na anamnese. Na hora que eu converso com ele, você já usou algum tipo de clareamento que você foi lá e comprou? Ah, eu tenho lá em casa, sim, aquelas pastas clareadoras. Primeiro, gente, que essas pastas, geralmente, elas têm muito abrasivos. Elas causam danos na estrutura do esmalte, tiram o brilho dele. Elas causam danos nas restaurações existentes. Elas são abrasivas, elas geralmente tiram os brilhos das restaurações. E no momento do clareamento, ela vai interferir, prejudicando o resultado final do clareamento. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que são essas pastas. Essas pastas, a gente brinca que elas como se fosse uma maquiagem no dente. Elas são cristais que são depositados na superfície do dente e que quando a luz é incendida sobre o dente, ela consegue fazer um jogo de luz, um reflexo que me dá aparência de dentes mais clareados. Mas esses cristais, quando eles estão depositados sobre os dentes no momento que eu estou fazendo clareamento, com o meu gel clareador, com a minha carbamida ou com o meu peróxido de hidrogênio, ele vai interferir como é que falo? Também na aderência do meu material ali, vai atrapalhar. E isso vai me dar um resultado insatisfatório. Então, eu vou avisar o paciente, ó, durante o período que você está clareando seu dente, você não vai usar essas pastas clareadoras. Você vai usar só o que eu te entregar. Ele vai evitar alimentos ácidos. Aí nós vamos entrar num ponto que é muito interessante no clareamento, que teve uma guinada, que teve uma mudada. Eu tenho que fazer restrições alimentares para o meu paciente durante o clareamento? Sim. Quais alimentos? Alimentos ácidos. Porque alimentos ácidos vão interferir no pH bucal.
e aí vai interferir na minha quebra, na minha degradação química do meu produto que eu estou usando. Então, eu vou pedir o paciente para, durante o tratamento, ele evitar a ingestão de alimentos ácidos. E aqui, gente, vem até uma dicasinha que às vezes passa despercebido para a gente na anamnese. Se na hora que eu faço a anamnese com o paciente eu observo que ele tem bulimia, ou que ele tem esofagite, alguma gastrite, esse clareamento ele pode não ter sucesso. Eu tenho que pedir o paciente para primeiro procurar um tratamento para depois ele retornar e fazer. Porque o meu gel, ele não tem a dissociação correta, a sua quebra, transformar em íons de oxigênio, que é ele que vai penetrar em um ambiente com pH ácido. Então, aqui nesse momento também, ó, é bom eu observar lá se o paciente, até pacientes que fez bariátrica recente, às vezes eles estão com alteração do pH deles, então o clareamento não vai ser eficiente. Então eu tenho que esperar, ou se é um paciente que está com esofagite, com gastrite, eu recomendar ele primeiro procurar um médico, tratar, porque depois eu vou fazer clareamento, não vou entender por que o dente não está clareando, porque tinha essa acidez, tá bom? Presente. Outra coisa que eu vou orientar o meu paciente, não é porque tá clareando dente que vai parar de escovar dente, não. Porque às vezes ele acha que vai tirar o gel que ela colocou, tem que escovar bem para evitar as manchas extrínsecas. Vou orientar meu paciente a escovar bem, passar fio dental direitinho. Durante o momento que ele está com a placa na boca, ele não vai comer, ele não vai alimentar. Por isso que normalmente a gente indica ele na hora que ele vai dormir, né? E essas seringas, se eu não estou entregando para ele gradativo uma por semana, se eu já entreguei todas que eu planejei para o tratamento, ele deve guardá-las na geladeira. Beleza? Deixa eu ver se eu anotei mais algum ponto aqui. Não, desse aqui acho que eu falei tudo para vocês. E a dieta branca? Muito se falava sobre dieta branca enquanto se fazia um clareamento. Então, isso aí é uma coisa que eu quero falar para vocês também, que através dos estudos científicos foi observado que não é necessário proibição alimentar de alimentos pigmentados com corantes durante o tratamento do clareamento. Porque, gente, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Os nossos dentes não são esponjas. Se os nossos dentes funcionassem como esponjas, japonês ia ter dente preto. Concorda comigo? Eu, que amo café, também ia ter meu dente preto. O europeu lá, ó, o italiano, o português, que gosta muito de vinho, ia ter dentes o quê? Na cor vinho. Então, os nossos dentes não são esponjas. Os nossos dentes, eles são permeáveis a íons. Exemplo, o flúor é um íon? É. Então, ele consegue penetrar meu dente. Por isso que eu prescrevo bochecho com flúor, por isso que eu uso flúor no meu creme dental. Porque eu sei que o meu dente é permeável ao íon. Mas corantes de alimento, nenhum deles, o meu dente é permeável. Desde que ele não tenha trincas ou restaurações falhas. Se o meu dente está íntegro, se o meu dente está perfeito, ele não vai ser permeável a esses corantes aqui. Chegou-se a um ponto, por falta de conhecimento, de estudo, que quando a gente fazia clareamento, eu já falei isso para paciente, assim que eu formei, eu tenho 20 anos de formado, tá? Nem usar batom vermelho a gente recomendava, porque a gente tinha o entendimento de que isso podia interferir na qualidade. Então, hoje a gente sabe que a dieta de corantes está liberada. O que não está liberado é isso aqui, ó. Ele não vai comer alimentos durante o uso da placa. Ele tá com gel na boca, ele não vai comer. E ele vai evitar alimentos ácidos, ou seja, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com pigmento, porque eu não quero alterar o pH para ácido do meu meio bucal, para que não interfira na reação química do medicamento, do gel. Tá joia? Então, você pode dar essa notícia boa para o seu paciente? Pode, que ele pode continuar tomando o vinho dele, que ele pode continuar tomando o cafezinho dele, continuar usando o shoyu dele. Pode, não vai interferir. Isso está comprovado cientificamente. Beleza?
E para terminar, os efeitos dos clareadores, além da sensibilidade, que nós já falamos muito bem dela, não precisa falar mais, ela causa também alterações na adesividade da estrutura dental. Então, por que isso é importante para eu saber, gente? Isso é importante para saber porque quando eu clareio um dente do meu paciente, se ele tem resinas, a resina não clareia. O que vai clarear é o dente. Então, eu já vou planejar com ele, quando eu terminar o meu clareamento, que chegou na cor limite dele, que eu vou trocar essas restaurações. Porque senão o sorriso dele esteticamente vai ficar muito desfavorável. Ele vai sorrir, os dentes branquinhos, e vai realçar as restaurações que ficaram com o amarelo, que era a cor do dente dele. Só que eu não vou fazer imediatamente, porque o gel clareador já é comprovado que ele interfere na adesividade. E eu vou trabalhar com material adesivo. Então, eu vou dar um prazo, no mínimo, após terminar o clareamento, de 2 semanas para restaurar esses dentes. Isso é muito importante, gente, porque a gente sabe que o sucesso da longevidade das minhas restaurações está na minha adesividade. Então, eu não vou terminar uma sessão de clareamento e já trocar uma restauração imediatamente. Então, eu vou aguardar 15 dias no mínimo, 2 semanas. E outra coisa, assim que eu termino um clareamento, os dentes clareados no início, eles ficam mais opacos. Então, eu vou esperar ele hidratar mais na boca. Para eu não ter dificuldade para escolher essa cor. Para eu ter certeza que eu escolhi a resina ideal, para eu não restaurar e depois o paciente voltar, mas essa resina que você pôs, olha só, tá estranha, não ficou igual o dente clarinho que você deixou. Então, por esses 2 motivos, tá? Por eu ter uma dificuldade de escolha de cor logo imediatamente e principalmente agregada a isso a minha adesividade que vai ficar interferida. Aqui, gente, eu anotei aqui que vocês vão lá no manual de vocês. Deixa eu achar a página aqui que eu anotei. Quando o manual de vocês foi feito, ainda não tinha essas pesquisas tão evidentes sobre a questão dos corantes. Então, lá no protocolo, tem um ponto na página 109. Está lá nas considerações finais. Deixa eu pegar aqui. Página 109. Nas considerações, ele fala assim, ó, o nosso manual. Nós vamos ter que atualizar ele. O terceiro ponto nas considerações finais, na página, acho que não vai dar para vocês verem aqui direito, não. O terceiro ponto fala assim, ó, considerações finais. Durante o tratamento, o paciente deve evitar ingestão de corantes ou uso de elementos com corantes. Podem riscar isso. Isso não existe mais. A ciência comprova que não temos dentes esponja, tá bom? Nossos dentes são permeáveis a íons. Então, corantes de alimento não vão interferir no resultado final do meu clareamento. O paciente está liberado para ingerir aquilo que ele gosta, que dá prazer para ele. Não precisa falar, eu vou fazer clareamento não, eu não sei parar de beber café, eu não sei ficar sem meu vinhozinho, não tem problema, tá bom? Então, eu quero que vocês risquem esse ponto aí na apostila de vocês, no manual. Hoje não necessita mais essa orientação. Gente, então aqui a gente termina sobre clareamento que eu preparei para passar para vocês. Lembrem que qualquer dúvida que surgiu, que você anotou aí durante a aula, me mande um e-mail, me mande uma mensagem que eu estou às ordens, tá bom? Para atender vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana tranquila. E semana que vem a gente termina o nosso conteúdo teórico. Vai ser a última aula sobre núcleos metálicos, sobre pinos de fibra de vidro. A gente vai falar sobre pinos de fibra de vidro. Vai ser o nosso último conteúdo teórico, encerrando assim todo o nosso planejamento do plano de ensino, do cronograma do 4º período dentística, tá bom? Fiquem com Deus, estou com saudade de vocês. Até a próxima.